grandioso da Saraiva, que é o projeto OAB Saraiva Prepara a Segunda Fase. Estarei juntamente com o querido professor Flávio Cardoso, ensinando para vocês aí as peças práticas profissionais para que a gente possa vir a passar na OAB juntamente com você. É uma satisfação muito grande fazer parte desse projeto, porque a Saraiva vem inovando aí já com as primeiras, com as videoaulas da primeira fase, e eu já de antemão parabenizo aí você que vai continuar com a gente nesse estudo rumo à aprovação. Apenas para ficar claro aqui como serão as nossas aulas, elas serão divididas em 2 tópicos. Num primeiro momento, nós falaremos a respeito da parte teórica da peça, a ser desenvolvida aí com vocês. O que seria essa parte teórica? A gente vai falar do cabimento, para quem que a gente pede, a respeito da prisão, por exemplo, quais são os institutos da prisão, desenvolver teoricamente os fundamentos dessas peças e depois, no segundo momento, resolver com vocês alguns exercícios, ok? Combinado? Então, presta atenção aqui comigo no slide. O tema de hoje da nossa aula será a respeito do pedido de prisão, de revogação da prisão preventiva e da prisão temporária. Você que está aí com o nosso livro, com o livro de autoria do professor Flávio Cardoso, que é um material de apoio aí para que vocês sigam as nossas aulas, no capítulo 6, você vai encontrar aí a respeito do tópico da nossa aula de hoje, que está lá no capítulo 6, volume 4, que é a coleção Saraiva OAB Nacional 2014. O que a gente vai falar a respeito, volta aqui comigo, o que nós podemos falar a respeito da prisão? Para começar, vocês já viram em aulas anteriores aí com o professor Flávio, a respeito da prisão. Que prisão, professora? Da prisão em flagrante, Lá no artigo 310 do Código de Processo Penal, o professor Flávio falou com vocês de quando vai acontecer essa prisão em flagrante. Então a gente começa a tratativa da prisão em flagrante, o sujeito cometeu um fato criminoso, foi pego nas circunstâncias de flagrância delitiva. Esses autos do inquérito policial, eles vão para o juiz em 24 horas, não é isso que vocês fizeram lá com o professor Flávio? E em 24 horas, o que o juiz deve fazer? Ele deve olhar, se relaxa essa prisão, no primeiro momento. Depois, se não for caso de relaxar essa prisão, ele vai convertê-la em prisão preventiva. E depois, se converter, ele vai observar se preenche os pressupostos para que esse sujeito, para que o réuzinho, responda esse processo em liberdade, concedendo ou não a liberdade provisória com ou sem fiança. Mas na nossa aula de hoje, nós vamos tratar de como eu revogo, por exemplo, essa prisão preventiva. O que a gente precisa ter em mente quando eu falo de prisão preventiva? Antes de falar como eu revogo, nós vamos falar quando ela pode ser decretada. Então a gente já viu que no primeiro momento, ela pode ser decretada em razão dessa flagrância delitiva que foi convertida em prisão preventiva, de acordo com o artigo 310, inciso 2º do Código de Processo Penal, que você também acompanha aí no seu vademecum da Saraiva, não é mesmo? Só que não é dessa prisão preventiva que a gente vai tratar hoje, porque essa prisão preventiva, que é oriunda da flagrância, ela pode ser relaxada, como também pode ser concedida ao réu a liberdade provisória. A gente vai se ater hoje com a prisão preventiva, que é aquela decretada no curso da investigação, no curso do processo, em que eu não tenho a necessidade de manter uma segregação cautelar do réuzinho, porque ela não tem fundamento, não tem para quê. O réu está respondendo, ele está solto, ele não foi preso em flagrância e de repente surge aí um pressuposto. Acompanha comigo aqui no slide quais são os pressupostos da prisão preventiva. Primeiramente, aonde eu vou encontrar a prisão preventiva? Onde está o instituto da prisão preventiva? Só recordando, que vocês já viram isso com o professor Flávio, mas a gente precisa recordar para poder falar como eu vou revogá-la. O instituto da prisão preventiva, ela encontra-se lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. E não basta qualquer situação para que eu fale em prisão preventiva. Eu quero que vocês gravem, que fique bem claro aí, eu coloquei até em vermelhinho aí para ficar frisado, porque eu vou precisar preencher aí esses 2 pressupostos para que eu possa falar, iniciar a possibilidade da decretação dessa prisão preventiva.
Priscila, mas então quais são esses dois pressupostos? Primeiramente, para que eu possa falar, né, nessa segregação cautelar oriunda aí durante a investigação ou o processo, eu tenho que ter indícios de autoria e comprovação do crime, comprovação da materialidade. Se eu não tiver esses dois pressupostos, eu já de antemão afasto a possibilidade de decretar essa prisão preventiva. Mas só isso basta para que haja a decretação da prisão preventiva? Não. Eu preciso, além de preencher esses dois pressupostos, que haja também o preenchimento de alguns requisitos. Quais são eles? Vamos dar continuidade aí no slide. Ainda dentro, né, do artigo 312 do Código de Processo Penal, a gente vai encontrar a combinação desses pressupostos com alguns requisitos. E quais são esses requisitos? O primeiro deles, eu vou decretar essa preventiva para garantir a ordem pública. O que seria isso? Garantir a ordem pública. Olha, o sujeito pode vir a cometer N crimes, tá? Ele é um sujeito que visa a prática delitiva contumaz. E aí eu falo, olha, para garantir a ordem pública, eu estou, além de ter os indícios de autoria e a prática, né, e a consumação dessa materialidade, a comprovação dessa materialidade, eu vou somar a possibilidade de se garantir essa ordem pública. Um outro requisito, também colocado lá no artigo 312 para falar de preventiva, é para garantir a ordem econômica e para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Priscila, me dá um exemplo de que situação, né, eu poderia pedir a decretação dessa preventiva para garantir a instrução criminal. O réuzinho, né, nosso réuzinho aí, que a gente vai em defesa dele logo mais para revogar essa prisão preventiva que foi decretada, e o réuzinho ele não comprova, por exemplo, onde ele mora. Né? Ele não tem uma residência fixa, ele não tem uma ocupação lícita. Eu não sei onde ele possa ou onde ele pode ser encontrado para que ele venha responder aos termos dessa acusação. Então, pode pressupor que ele vai atrapalhar o trâmite processual e, nesse sentido, né, eu poderia, juntando os indícios de autoria e a comprovação dessa materialidade, combinado aí com a possibilidade dele vir a atrapalhar a instrução, pedir, ou melhor, ser decretada a prisão preventiva do réuzinho. Uma outra situação que também combina aí com relação, por exemplo, ao endereço, é a aplicação da lei penal. Eu não posso, por exemplo, vir a deixá-lo solto quando, de repente, eu tiver uma sentença e eu também não possa encontrá-lo. Mas, Priscila, então eu tenho que juntar os pressupostos, que são os indícios de autoria e a comprovação da materialidade do crime em si, com algum desses requisitos? Sim, necessariamente, ok? Então, que fique claro aqui, voltando aqui, que fique claro que eu preciso combinar os pressupostos com os requisitos. Mas, Priscila, basta que eu faça isso? Que eu pegue os pressupostos e junte aos requisitos? Não. Por que não? Porque não são todos os crimes que comportam a prisão preventiva. Mas eu preciso decorar isso, né, para a prova da OAB? Não precisa decorar. É só lembrar que a preventiva, a gente vai pegar o capítulo das prisões lá do 302 e seguintes e já marcar no código 312, porque quando eu falar de preventiva, os requisitos e os pressupostos estão todos no 312. E lá no 313, ou seja, na sequência, ele me trata quais são os crimes que admitem a possibilidade de ser decretada a preventiva. Vamos dar uma olhadinha lá? Coloquei no slide aqui para vocês. Ó, como vocês podem observar, a primeira condição que está lá no artigo 313, né, eu coloquei aqui de forma clara para que fique bem, né, estampado aí para vocês, são os crimes dolosos punidos com pena máxima, né, superior a 4 anos. Priscila, então, os crimes dolosos cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos, eu não falo em prisão preventiva? Não falo no primeiro momento. Porque se vocês observarem já no segundo tópico, a segunda setinha aí, ele trata do agente, né, do réuzinho, daquele sujeito que, embora tenha cometido um crime, que a pena máxima não seja superior a 4 anos, ele é um réuzinho reincidente, né, contumaz. Ele viaja aí de forma contumaz na prática de crimes, e aí eu não falo na possibilidade ou na quantidade dessa pena, ok? Vamos explicar isso aí. Eu tenho um crime que não seja superior a 4 anos, mas o réu é reincidente. Eu posso decretar preventiva? Eu posso.
Porque eu falo a respeito da quantidade da pena, como vocês estão vendo aí na primeira setinha, quando ele é primário. Então, se ele for primário e a pena, né, que ele está sendo indiciado, que ele está sendo investigado, essa segregação cautelar for a respeito de um crime cuja pena máxima ultrapasse 4, aí eu posso falar em preventiva, sendo ele primário. Por que isso? Porque se nós observarmos os institutos lá do artigo 33, que trata da determinação do regime inicial dessa pena, nós vamos observar nesse artigo 33, principalmente no parágrafo 2º, lá na linha C, que se o réu ele não é reincidente e, de repente, ele venha pegar uma pena até 4 anos, o regime dele será o aberto. Então, eu não teria, né, eu pedir para o réu aguardar cautelarmente essa instrução criminal, tá? Se quando, de repente, a pena dele não vai ultrapassar 4, e ele pegará, por exemplo, uma pena no regime inicial aberto. Então, nesse sentido, a gente tem essa fundamentação aí para falar de decretação da prisão preventiva, ok? Sequenciando aí, nós temos os crimes contra a violência doméstica familiar, contra a mulher, contra a criança, adolescente, idoso. Por que isso? E aí ele não fala em crime doloso, ele fala crimes que sejam, né, as vítimas, essas pessoas arroladas lá no artigo 313, para prevenir ou para garantir a execução das medidas protetivas. Então, eu também posso decretar uma preventiva, por exemplo, numa lesão corporal, violência doméstica familiar? Posso, independente da pena, ok? Por que isso? Porque é uma condição de admissibilidade que está lá no artigo 313. E, por fim, para a gente fazer as tratativas aí da admissibilidade da preventiva, a gente tem a possibilidade do sujeito, eu não sei quem é, eu não sei onde ele mora, eu não sei, eu preciso fazer com que ele venha aqui para poder responder esse crime, né, durante a instrução criminal. Eu não sei quem ele é certamente, então eu decreto a preventiva para poder segregá-lo para posteriormente vir a processá-lo, ok? Então vamos voltar aqui. Quero que vocês gravem, e por que eu estou batendo nessa tecla, para que fique bem claro a respeito de quando eu posso ter a preventiva. Quando o juiz pode decretá-la. Eu vou precisar combinar os requisitos? Eu vou precisar combinar os requisitos, e eu repito, não basta que eu tenha só os indícios de autoria e materialidade, e não basta que eu tenha a comprovação dessa materialidade. Eu tenho que necessariamente combiná-la aí com os requisitos. Quais são os requisitos? Para garantir a instrução criminal, aplicação da lei penal, garantia da ordem pública e da ordem econômica. Ok? Dando sequência aí no slide que eu coloquei para vocês, para auxiliar aí a gente nessa aulinha, eu fiz um organograma aí, dizendo exatamente isso que a gente quer que vocês gravem. E eu fiz inclusive nessa cor mais chamativa, para que fique claro a respeito da possibilidade de se decretar a prisão preventiva. Vocês observem aí que eu coloco no primeiro os pressupostos. Eu preciso que sejam preenchidos todos os pressupostos, aqueles dois? Preciso, ok? Eu preciso que sejam preenchidos os dois pressupostos. E aí eu vou combinar com ao menos um dos requisitos autorizadores. Garantia da instrução, aplicação da lei penal, da aplicação da instrução criminal ou ordem pública, ok? E aí, por último, as condições de admissibilidade. Professora, já esqueci tudo, faz 5 minutos que você falou e já esqueci. Quais são os requisitos de admissibilidade? Quero que vocês lembrem que não são todos os crimes que comportam a prisão preventiva. E onde estão as condições de admissibilidade? Exatamente no artigo 313, que trata dos crimes dolosos, cuja pena máxima não ultrapasse 4, dos crimes onde o sujeito é reincidente, nos crimes em que eu preciso ter cuidado, né? Adolescente, idoso, violência doméstica e familiar. Por que isso? Para garantir a aplicação das medidas de urgência e também quando o sujeito não tem identificação civil, ok? Então, vamos aqui, ó. Volta comigo. Professor, a aula de hoje seria para falar a respeito, ou da prisão preventiva e da prisão temporária. Então, com relação à prisão preventiva, a gente já sabe quando ela pode ser decretada. Mas e a prisão temporária? Onde eu vou achar essa prisão temporária? Eu quero que você vá lá no seu Vadimé com Saraiva, né, com as carinhas dos nossos brilhantes, né, doutrinadores lá, e pegue lá na lei 7960/89. Vou repetir, hein? Você vai lá no seu Vadimé e vai marcar a leizinha
7.960 de 89, porque é ela que vai tratar da prisão temporária, ok? Começando a respeito dela, olha o nome, ó, se é temporária, ela vai ter tempo de duração? Ela vai ter tempo de duração, a gente já vai ver que sim. E a gente vai ver que determinados crimes terão uma duração e depois, por exemplo, nos crimes hediondos, a gente vai ter uma exceçãozinha lá dentro da lei. Professora, mas quando eu sei que uma prisão pode ser decretada temporariamente? Eu vi lá na Globo, né, que um estelionatário, né, teve a sua prisão temporária. Isso a gente vê bastante na novela, né? Aluno meu não fica assistindo a novela, hein? Tem que assistir as aulas e acreditar aqui no professor. Então, lá na Globo, na novela, disse que o estelionatário teve a sua prisão temporária decretada. Cuidado, cuidado, porque assim como a prisão preventiva, não são todos os crimes que comportam a decretação da prisão temporária. Vamos olhar aqui no slide que eu coloquei para vocês. Olha só, já no artigo 1º da Lei 7.960 de 89, a gente observa 3 incisos. No artigo 1º dessa lei que eu disse para vocês, que é a lei que vai relacionar para nós o procedimento da temporária, eu tenho 3 incisos. O primeiro deles, eu quero que vocês gravem, porque esses incisos serão o desfecho, né, da nossa prisão temporária. O inciso primeiro, ele diz assim, olha, vai caber temporária, ou vai caber a decretação da temporária, quando essa prisão for imprescindível para que eu possa investigar a atitude do réuzinho. Então, lá no primeiro requisito é que essa prisão deva ser imprescindível para que eu possa investigar. Aí na sequência, vocês podem observar aí o seguinte, ó, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer alguns elementos, né, para que eu possa esclarecer essa identidade. E por último, que é um inciso muito importante, que a gente vai combiná-lo aí, né, é com relação, ele traz o rol, né, ele traz o rol dos crimes em que eu possa, além de ter fundadas razões de ser o sujeito autor ou partícipe, né, no crime, ele me dá quais são os crimes que podem ou que possam ser decretadas aí as prisões temporárias. Então, professora, vamos aqui, ó. Eu preciso que seja imprescindível? Eu preciso que seja imprescindível para a investigação. Eu tenho que ter lá que o indiciado não possa ser, né, identificado. E o terceiro elemento, que é muito importante, e é a condição sine qua non, é a que vai combinar com as outras duas, é onde está o rol dos crimes que admitem a prisão temporária. Então, eu disse aí no início que a Globo, né, a TV aí, a TV X, tem na sua novela, e ela traz lá que o sujeito teve a sua prisão decretada em razão de um estelionato. Vejam só, acompanhe aqui comigo ainda no slide. Ainda no artigo 1º, no inciso 3º, ele traz as alíneas aí, e a gente vai pincelar com vocês para ficar bem claro quais são os crimes que vão comportar a prisão temporária. Então, rapidamente, comporta homicídio doloso, comporta sequestro ou cárcere privado, o roubo em todas as modalidades de roubo. Vocês estão observando aí que ele coloca o caput e seus artigos. Professor, onde está isso? Na lei. Você não precisa decorar quais os crimes que comportam a temporária. Você vai pegar a lei e vai marcar lá no seu código da Saraiva, no Vadimeco, vai marcar essa lei, porque quando falar de temporária, né, falou que foi decretada porque precisa ser investigado no inquérito policial. E, né, que fique bem claro isso, é nesse momento o cabimento desse pedido. Tá lá o rol, ok? Continuando aí, extorsão mediante sequestro, o estupro, a epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável. E aí vocês observem aqui no slide que eu coloquei no tópico de quadrilha urbana um asterisco, né? Porque a lei 12.850, que modificou aí os crimes organizados, ela não modificou a nomenclatura aqui, mas ela modificou o crime de quadrilha urbano lá no 288, tá? Então a posição que se adota aí é que ela não mudou a ação e sim mudou a quantidade. Porque se vocês observarem na leizinha de vocês no Vadimeco, na Saraiva, vocês vão observar que ele coloca inclusive o artigo, né? A nomenclatura mudou, mas a ação permaneceu a mesma, ok? O genocídio também, em qualquer das formas típicas, tráfico de drogas e crimes contra o sistema financeiro, ok? Então, vem aqui pra mim, ó. Tá entendido? Professora, mas espera lá.
eu preciso ter um dos crimes que está lá no inciso 3º, combinado, por exemplo, com a necessidade de se investigar? Sim, eu preciso combinar, né, os pressupostos, os requisitos dessa temporária, ok? Então, temporária, eu tenho prazo? Eu tenho prazo. Olha só aqui no slide, vamos voltar aqui para o slide para você acompanhar comigo. Professora, eu tenho prazo da temporária? Esse prazo aqui que eu coloquei no slide para vocês, que vocês estão dando uma olhadinha aí comigo, esse prazo é a duração da prisão. Por que isso? Vocês vão observar, por exemplo, quando no próximo slide que eu vou falar a respeito do prazo, para pedir a revogação, aí eu mudo. Então, esse prazo aqui que está no artigo 2º da leizinha que a gente está tratando aí, que é a Lei 7.960 de 89, ela trata do prazo para durar a prisão temporária, porque o nome já não diz que eu tenho tempo. Então, eu tenho tempo, qual é o tempo? Até 5 dias. E ela pode ser prorrogada? Pode, o próprio artigo diz isso, que ela pode ser prorrogada pelo mesmo período, ou seja, por igual período, se houver a comprovada necessidade. Então, eu tenho que comprovar, né, que eu preciso de mais 5 dias para terminar as investigações, ok? Só que vocês observam aí, ainda no slide, né, de vocês, que eu coloquei assim, atenção, porque nos crimes hediondos e equiparados, quais são os equiparados? O TTT, né, terrorismo, tráfico e tortura, eles têm um prazozinho para ser decretado de forma diferente, que não está aí na Lei 7.960. Professora, mas onde eu acho? Quando eu falo de crimes hediondos, nós vamos nos reportar à Lei 8.072/90, precisamente aí no artigo 2º, lá no parágrafo 4º, ela diz assim, ó, nos crimes hediondos, o prazo para prisão temporária será de 30 dias. Gravem isso, é exceção, porque aluno fala, é prisão 5 mais 5. 5 mais 5, é isso que a gente consegue gravar. Cuidado, aluno meu não erra, se for aí prisão decretada nos crimes hediondos. E a gente vai observar que a maioria do nosso rol, os crimes são hediondos, ok? Então, para falar do prazo, eu vou lá nos crimes hediondos, que é a leizinha que eu coloquei para vocês, ok? Então, volta aqui para mim, ó. Para a gente fechar a prisão temporária, o que eu preciso para decretar a temporária? Eu preciso ter os requisitos lá do 3. Qual que é o 3, Priscila? Qual que é o 3? O rol lá dos crimes que a gente tratou agora. Eu preciso que seja uma extorsão mediante sequestro, eu preciso que seja um roubo nas modalidades do parágrafo 1º, 2º ou 3º, eu preciso que seja um estupro, e eu vou combinar este requisito, que é o 3º, que a gente coloca, que está no inciso 3º, com o 2 ou com o 1. Qual que é o 2? Olha, eu tenho um crime cometido, ele está no rol, eu tenho indícios de que é o sujeito, mas eu não consigo identificá-lo civilmente. Então, eu preciso que ele seja preso temporariamente para que eu possa, né, verificar a identidade civil dele. Qual que é a outra situação que eu possa vir a prender, aí, que faz parte do requisito dessa temporária? Eu vou combinar o mesmo rol do 3º. Por que, Priscila, o rol do 3º vai em todos? Porque o inciso 3º, ele trata exatamente dos crimes que comportam a temporária. Lembram-se no início que eu dizia que não são todos os crimes que comportam a temporária? Exatamente por isso, esse inciso 3º que trata quais são eles, ele precisa ser combinado, né, de maneira alternativa com os outros dois. E a última possibilidade, eu vou combinar esse mesmo rol, onde eu trato os crimes, com a necessidade de se investigar aí dessa prisão acontecer, para que eu possa investigar. Vamos dar uma olhadinha no organograma que eu trouxe para vocês? Eu coloquei até de maneira, né, colorida aí, para que vocês possam marcar, vocês estão visualizando aí. Eu coloco a possibilidade de decretar a temporária e os requisitos. E vocês observem que o requisito 3, que é exatamente aquele que trata do rol, ele fala que ele precisa combinar em todas as situações, ok? Eu preciso combinar o rol dos crimes com todas as situações. Então, volta aqui para mim para a gente finalizar, né? Então, voltando aqui, a gente vai finalizar a temporária. Para quem que eu peço essa temporária? Aliás, para quem que eu vou falar assim, olha, eu preciso revogar essa temporária ou essa preventiva? Eu vou pedir essa peça, ela vai ser dirigida diretamente para aquele juiz que a decretou. Professora, mas eu tenho prazo para pedir essa revogação, né? Eu vou pedir para revogar tudo isso aqui, porque não preenche esse pressuposto. Prazo para pedir na preventiva, presta atenção aqui, hein? Na preventiva, eu posso pedir essa revogação até antes do trânsito em julgado.
mas na temporária eu tenho que observar o prazo dela. Por que eu tenho que observar o prazo dela? Porque se, por exemplo, ela foi decretada em 5 dias, imediatamente o réuzinho, né, nosso réuzinho, ele será e deverá ser solto pela autoridade policial sob pena dele, por exemplo, incorrer com abuso de autoridade que está lá na lei 4.898 de 65, ok? Então, acompanha aqui só para a gente gravar no nosso slide. O cabimento dessa peça, ele vai ser, o eixo central do cabimento vai ser que a prisão, ambas as hipóteses, tanto na temporária quanto na preventiva, ela será desnecessária. Por que desnecessária? Porque ele tem casa, ele não foi preso em flagrante, ele estava respondendo já, né, esse processo em liberdade, ele nunca foi preso em flagrante, ele estava quietinho na casa dele, ele tem trabalho, ele pode ser encontrado, ele tem requisitos subjetivos que façam com que essa medida cautelar esteja o quê? Afastada. Uma outra situação, que é a mais também importante, que é combinada com a desnecessidade, é que ela é excepcional, ok? Professora, mas aonde eu vou achar para fundamentar a minha peça? Onde está esse fundamento que eu possa falar para o juiz, olha, essa medida pode ser aí revogada? Com relação à prisão preventiva, nós vamos utilizar o artigo 316 do Código de Processo Penal, onde ele diz o seguinte: essa prisão preventiva ela pode ser revogada porque não mais subsistem os motivos que é autorizado, ok? Então grava aí. O fundamento para que eu possa pedir a revogação da preventiva está no 316, onde ele diz que poderá ser revogada a prisão preventiva quando os motivos que a autorizarem não subsistirem. E com relação à temporária, vocês estão observando aí no nosso slide, ela não tem uma fundamentação expressa, tá? Então a gente utiliza lá no preâmbulo da peça, e a gente já vai tratar com vocês aqui na sequência da aula o que seria o preâmbulo, onde que vai essa fundamentação. Eu não tenho um dispositivo expresso onde me autorize essa revogação. Então a gente utiliza, podemos utilizar como fundamento também a própria lei 7.960 de 89. Perfeitinho? Ok? Então, para a gente finalizar, eu vou deixar com vocês um problema aí, que é um exame anterior, né? Trata-se aí de, quero que vocês observem que é o exame de São Paulo, né? Então não importa, porque as tratativas trazidas nele não importarão na resolução prática. Eu vou ler rapidamente com vocês e na próxima aula vocês vão resolver esse problema e na próxima aula nós vamos esmiuçar o conteúdo a ser feito nessa peça prática, ok? Então vamos lá. Foi instaurado contra Mariano, brasileiro, solteiro, nascido em 23 de 1 de 1960, em Prado, Ceará, comerciante, residente na rua Monsenhor Andrade, número 12, Itaim, São Paulo, inquérito policial a fim de apurar a prática do delito de fabricação de moeda falsa. Intimado a comparecer à delegacia, Mariano, acompanhado de advogado, confessou o crime, inclusive indicando o local onde falsificava as moedas. Alegou, porém, que não os havia colocado em circulação. As testemunhas foram ouvidas e declararam que não sofreram qualquer ameaça por parte do indiciado. O delegado relatou o inquérito e requisitou a decretação da prisão preventiva de Mariano, fundamentando o pedido na garantia da instrução criminal. Foi oferecida a denúncia contra o acusado pelo crime de moeda falsa. O juiz competente para julgamento do feito decretou a custódia cautelar do réu para garantir a instrução criminal. Em face dessa situação hipotética, e considerando que as cédulas falsificadas eram quase idênticas às cédulas autênticas, e ainda que Mariano é residente em São Paulo há mais de 20 anos, não possui antecedentes criminais, possui ocupação lícita, redige em favor do réu peça privativa de advogado e diversa de habeas corpus para reverter a situação judicial. Então, vem aqui comigo. Finalizando, a gente vai deixar esse probleminha para vocês e na sequência dessa aula eu volto para resolver com vocês detalhadamente para quem eu mando, por que eu mando, o fundamento dessa peça, qual que é o pedido, o que eu peço, quantas linhas eu pulo e a gente vai esmiuçar a forma de resolução desse problema. Obrigada, um abraço e até mais.